Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. O que a gente pode esperar desse novo ministro da Saúde? Antes de qualquer coisa, preciso que você saiba o seguinte: os casos de Covid, confirmados ou não, eles vão aumentar em toda parte. Isso porque os casos com sintomas clínicos compatíveis com a infecção pelo Covid, eles já estavam ocorrendo no Brasil desde o começo de fevereiro de 2020. Então, com a política de alguns governadores de registrar até casos de morte por acidente ou por AVC, como mortes por Covid, as taxas de óbito no nosso país, elas explodiram. Mas mesmo sendo realizados em quantidades mínimas, os testes começaram a mostrar uma realidade óbvia. As taxas de óbito despencaram e os índices de recuperação subiram enormemente. Essa mudança não é efeito da quarentena. Essa mudança representa a realidade da doença. E para que essa realidade seja percebida, basta que a gente seja honesto o suficiente para poder registrar as causas reais de óbito. O vírus é altamente transmissível e as medidas de lockdown, elas são ineficazes na prática. Além delas não possuírem qualquer fundamentação científica de que elas sejam eficientes para poder diminuir o número de contaminados. Felizmente, o vírus ele produz poucos ou nenhum sintoma em 80% das pessoas. Nos 20% que apresentam sintomas significativos, 96% se recuperam só com medidas de suporte simples em 7 ou 10 dias, sem necessidade de qualquer tratamento mais pesado. Nos 4% que apresentam quadros mais severos, a taxa geral de mortalidade no Brasil a taxa geral está um pouco abaixo de 1%. A única exceção para essa taxa de mortalidade são as pessoas com mais de 80 anos de idade, onde a mortalidade pode chegar a 15% dos casos. Essa é a população de risco. Vários remédios isolados ou combinados, eles estão se mostrando eficazes para poder reverter esses quadros mais graves. E quase sempre as pessoas se curam sem sequelas. Só que o emprego desses remédios, para você poder prescrever essas medicações, isso tem que ser feito de modo bem individualizado, segundo parâmetros bem objetivos, para aferir o potencial de letalidade da infecção em cada paciente. Os remédios podem ser iguais, mas as pessoas não são. Enquanto os estudos sobre qual tratamento vai ser mais eficaz, enquanto esses estudos se desenrolam em vários centros de pesquisa no mundo todo, as medidas de isolamento continuam firmes e fortes no Brasil. Porém, nenhum óbito foi confirmado em crianças com menos de 9 anos de idade. De 0 a 9 anos, praticamente não existem óbitos causados pelo Covid no mundo todo. Então, manter essas crianças trancafiadas em casa e longe da escola não faz o menor sentido. É 30 vezes mais provável que essas crianças morram num acidente de carro a caminho da escola do que elas morram por causa de uma infecção por Covid que elas pegaram durante a aula. A gente não sabe ainda por quanto tempo os portadores assintomáticos são capazes de transmitir o vírus. E a gente também não sabe por quanto tempo as pessoas que tiveram o vírus e se livraram da doença também são capazes de transmitir. Então, medir temperatura das pessoas, isso é uma medida de mitigação, no mínimo, anedótica. E as medidas de quarentena, como a gente não sabe direitinho os períodos de transmissibilidade, também são medidas anedóticas. Quando a gente soma essa falta de conhecimento sobre a epidemiologia do vírus e quando a gente observa a alta taxa de cura que ele tem, a gente vê que essas medidas de isolamento social que estão sendo empregadas no Brasil, elas são completamente imbecis. Elas são uma abstração, uma ilusão boba de segurança. E se isso não bastasse, essas medidas de isolamento que a gente está utilizando, essas medidas agressivas, elas só vão aumentar o índice de mortes decorrentes de problemas que não estão sendo acompanhados de modo adequado. A gente tem pessoas com insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, diabetes,
doença pulmonar obstrutiva crônica, Alzheimer e outras doenças que não estão recebendo o acompanhamento apropriado. Muitas vezes elas não fazem acompanhamento porque elas têm medo de ir ao médico devido ao pânico que foi instalado pelas autoridades que deveriam cuidar delas ao invés de assustá-las. Essas pessoas com essas doenças crônicas, elas estão gerando uma imensa demanda reprimida. E é essa demanda, e não o Covid, que tende a colapsar o sistema de saúde e a oferta de leitos hospitalares nos próximos meses, caso essa absurda estratégia horizontal seja mantida. O isolamento social agressivo que a gente está fazendo, ele também está aumentando a incidência de doenças relacionadas ao confinamento compulsório. Doenças como estresse, transtorno de ansiedade, depressão, insônia, gastrite, doenças psicossomáticas e por aí vai. Essas doenças também irão sobrecarregar o sistema de saúde com casos adicionais que não ocorreriam na ausência dessa histeria coletiva patrocinada pelo Covid. Dentro da população economicamente ativa, a gente tinha 11,2% de desempregados em janeiro. E essa taxa subiu para 11,6% em fevereiro e março. Vamos ver aí o que vai acontecer com o número de desempregados quando a quarentena salvadora terminar. A conclusão disso tudo ela é bem simples. Em lugar de medidas inteligentes, fundadas em evidências, nós respondemos à pandemia com um monte de ações hiperemocionais destituídas de qualquer maturidade ou ponderação racional. No Brasil, as consequências desse tratamento, elas estão sendo e serão centenas de vezes piores que a doença em si. Já passou da hora da gente deixar de agir como crianças assustadas na frente desse vírus. É hora dos adultos tomarem o comando dessa porcaria. Resta agora saber se esse novo ministro da Saúde é um desses adultos. A gente vai descobrir em breve. Um abraço, galera. Até a próxima.